Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada que vai trabalhar com textura. É, Aqui vão algumas instruções de como organizar ou ver e como é, prosseguir com as regras. Ah, de antemão, alguns modelos já vão ter a malha aberta, outros não. É, Se o próprio que você pegar não tiver com a malha aberta e você não tiver confortável, experiência, chama o Rubens, chama a Verônica ou me chama, meu nome é Otávio, que a gente dá um jeito, a gente passa para outra pessoa que consiga abrir, que tem experiência. Ah, Enfim, vamos lá. Algumas coisas para se checar antes de começar a pintar. Primeiro, tem um outro vídeo que eu já fiz. O Ruben pode disponibilizar para vocês, ele já tem o link. Onde eu ensino como pintar propriamente dito no Blender, porque a gente até pode usar Substance Painter ou outra ferramenta como 3D Coat, mas pintar direto no Blender vai manter essa estética caseira que a gente quer de pinceladas. Ah, Pode usar o Blender e um Photoshop, um Blender, um Krita, mas não é proibido usar outra ferramenta. É só tu prestar muita atenção porque a gente só tá usando um tipo de mapa que é a base color. Já que os personagens eles não vão ter grandes interações com a luz, além do básico. Eles não precisam de reflexão, eles não precisam de partes metálicas. Então, cuidado nessa parte. A segunda coisa que tem que tomar cuidado é vir aqui nos outliners e checar se as suas normais estão ok. Se não tiver, pode inverter ou chamar alguém do time que a gente inverte para você. Mas normalmente a gente checa isso. Ah, Segundo passo é checar se ele está aberto, o modelo, no caso. Esse aqui é um modelo do Corvinho, então eu já abri ele de antemão. Se não souber abrir o V, ou se não estiver confortável, mesma coisa, passa para o time, ou passa para outra pessoa abrir para ti, que esteja confortável e saiba a técnica. Ou se vocês quiserem aprender, falem pro Ruben e eu vejo de tentar explicar a teoria em outro vídeo. Nesse caso eu não abri a parte de baixo da asa porque é outro esquema. Mas enfim, vamos lá. Nosso belíssimo corvo aqui, ele. Pronto. Ele tá usando um mapa de 1K, ou 1024 por 1024, porque ele é pequeno e objetos pequenos podem sim usar mapas menores com uma densidade maior. E ele é pequeno em relação física mesmo, porque se tu pega a régua aqui, ele tem 30 centímetros. É um objeto pequeno em escala mesmo. E isso é importante na hora que tu for abrir o mapa ou for checar o seu mapa. Organização das ilhas. Tem addons que fazem isso, mas normalmente é melhor fazer na mão, porque você consegue ocupar um maior espaço possível e organizar do jeito que a gente precisa. Por exemplo, para objetos humanoides, normalmente a cabeça fica nesse canto e acessórios aqui e o restante do corpo nesse setor. Como ele é um corvo, ele não tem acessórios, aqui está a cabeça, aqui está a cauda dele, aqui está a parte de cima das asas, esse é o corpo, isso aqui são as patas, os olhos, isso aqui é o bico. Tá, minto, isso aqui não é o bico, não. Isso são as pernas, isso aqui é o bico. Tem essa lógica de organização na hora que vocês forem abrir. Prop não costuma ter
uma regra tão rígida, por assim dizer. Mas para prop, o flow é mais ou menos assim. A parte mais importante é aqui, nesse setor. Aí aqui a segunda parte mais importante, no caso o que vai ser visualizado. Então tem o color script, tem storyboard. E vai seguindo esse fluxo até fechar aqui, né? Normal, acho que até aqui tá ok. Outras coisas para se atentar na textura. Se forem vocês a abrir, não vier pronto, via de regra, a gente está usando 512 pixels por metro de textura e mapas 2K. O que isso quer dizer? No nosso drive tem esse addon chamado Texel Density, que eu não sei se vocês já têm o addon ou acesso ao drive, mas ele basicamente serve para te informar qual que é a densidade de textura correta baseado no tamanho do objeto, tá? Então, aqui você pode selecionar qual que é o tipo de cálculo que ele vai fazer. Aqui está em pixel por centímetro, mas você pode deixar em pixel por metro. E aí ele vai ficar certinho assim. Mas eu prefiro em pixel por centímetro, porque não muda muita coisa. É só aonde vai o ponto, basicamente. E aí como você opera esse addon, tá? Você seleciona o tamanho do mapa, que o curvo é menor porque ele é muito pequeno e ele não integra outro conjunto de objetos. Se ele integrasse, por exemplo, sei lá, a gente tem bandeiras no curta. Se ele integrasse um grupo de bandeiras, a gente ia usar um mapa grande de 2048 e colocar todas as bandeiras nesse mesmo espaço, porque aí a gente não teria desperdício e conseguiria fazer o maior proveito do todo. Isso chama Atlas, para quem não sabe, é onde você empilha muitas texturas para você usar um material só. E assim ganhar processamento e não desperdiçar o V, porque cada espacinho desse aqui desperdiçado é um detalhe que tu perde, como chama, é processamento que você joga fora, enfim. Quando você abrir, você organiza tu V, e aí você pega, tá, eu tô mexendo com um prop que ele é grande, tipo, sei lá, um conjunto de candelabros, tá? Vamos supor que você tem um conjunto de candelabros para abrir e para pintar. Você sabe que todos podem ir no Atlas e você clica em 512 e ele já vai deixar no tamanho correto para você. Você vê que, tipo, para um mapa de 1K, que significa que ele tem 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, né? Em cada lado. 512 pixels por centímetro é muito pequeno para ele. E aí a gente perde muito detalhe e o corvo ele é bem rabiscado na textura dele, né? Então é por isso que ele está 4 vezes o recomendado. Porque como ele é um objeto muito pequeno, mas que vai ter uma quantidade de... Como posso dizer isso? Uma quantidade de detalhe bem grande por área do corpinho dele, é importante que a gente tenha espaço para pintar. Isso aqui significa isso, espaço físico para pintar. Então é uma textura de 1K padrão que tem 2048 pixels por metro ou 20 pixels por centímetro. Isso é uma resolução bem alta, embora seja um mapa de 1K, né, de resolução. E para operar o addon é isso. Aqui você pode checar se sua ilha está na densidade correta, ele calcula para você e diz o espaço, a porcentagem do espaço que ela tá ocupando. Esses botões aqui servem para setar, para definir a sua densidade. Aqui você escolhe o tamanho do mapa, que normalmente é 2048. E é isso, o addon bem simples, ele está no Drive para quem quiser.
Antes de eu passar para o próximo tópico, que é um tópico um pouco mais chatinho, tem uma outra coisa aqui que é interessante ver, que é esse display stretch. Ele basicamente mostra as áreas do seu modelo que tem distorção. Essa distorção pode ser um problema muito grave, dependendo do tipo de textura que você vai estar trabalhando. Ah, quanto menos azul, mais esticado aquela área tá em relação ao ideal. Quanto mais esse azul aqui, mais perfeito tá a abertura da malha. Aqui a gente tem alguns esticados que eu deixei sabendo disso, porque esse corvo, a textura dele são rabiscos, que nem a morte. Ah, então ele pode ter essas distorções aqui que não é um problema visual tão grande. Mas, por exemplo, uma cadeira, uma lança tem problema sim se ele for muito distorcido. Esse aqui é o olho do corvo. Um dos olhos, né? O outro tá aqui embaixo. Vou até arrumar isso ao vivo. Então, o olho dele é uma cor sólida praticamente, então não tem muito por que fazer. Isso aqui são as pernas. As pernas estão bem esticadas. Quanto mais essa cor se distancia do azul, mais esticado. Uma solução rápida para isso, caso aconteça com vocês, é tentar imaginar que você está olhando o corvo de cima atropelado. Então, você pode tentar abrir as pontas ah, dele para começar a desesticar, tá vendo? Resolveu aqui, mas aqui gerou um outro problema. Nesse caso dele eu não vou mexer, porque eu deixei assim, sabendo que no caso do corvo não vai atrapalhar. Eu vou só otimizar o espaço dele aqui. O que eu fiz aqui foi. Calma aí. O que eu fiz aqui foi. Ó, Ctrl M você consegue espelhar em algum eixo o objeto que você está selecionando. E foi isso que eu fiz. E esse menuzinho aqui é o que? Você tem que salvar coisas nele, então ele é um menu de favoritos rápidos. Para salvar coisas aqui, você vem na opção que você quer, por exemplo, Pack Island, clica com o botão direito e coloca nos seus favoritos rápidos, que aí toda vez que eu apertar aqui, ele aparece aqui no menuzinho flutuante. Esse aqui é o básico da textura e de como cuidar o V. O vídeo sobre como pintar é outro, mas aqui eu vou mostrar uma coisa um pouquinho mais avançada, por assim dizer, que é um pouquinho mais chato de lidar também. Só um instante que eu vou achar essas texturas aqui. Pronto, voltei. Temos aqui nosso querido e amado rei. Ele tá bem bonitão, do jeito que a V pintou. E ele tem essas penas que são feitas com planos pintados. Que assim que meu Blender carregar eu volto. Peraí. Voltei. Ele tem aqui essa penugem como sobreposição da capa dele. Que é uma penugemzinha bem legal, mas não é disso que eu vim falar agora. Aí, por que você é assim? Tá, vamos lá. O caso específico do rei é um pouco mais chatinho. Por quê? Ele, tirando a coroa, deixa eu ver aqui.
eu só esconder essas outras coisas aqui para eu poder selecionar só ele. Pronto. O rei, ele tá usando um tipo de textura que se chama Eugene. Ele consiste basicamente no seguinte. ah, Ao invés de eu ter mais de um material, ou seja, mais de um slotzinho desse aqui por objeto, o que tornaria o processo muito mais lento e muito mais trabalhoso, eu tenho mais de uma área de UV por material, que me deixa manter a qualidade de detalhamento e também permite que eu tenha uma resolução maior, tá? Ah, de novo, eu vou vir aqui com o meu Texel Density. Eu vou calcular aqui. A média dele vai ser 1K, 2K, porque ele é um Hero Asset, que significa que ele é uma coisa muito importante, que vai estar o tempo todo em tela. Então a densidade dele é pelo menos o dobro do recomendado. Você até vê que, tipo, se eu clicar aqui em 1024, eu acho que ele vai ficar bem menor. Ele vai sair de cima da pintura. Tá vendo? Ele não ficou bem menor, ele ficou só um pouquinho. Isso por quê? A cabeça dele tem bem mais densidade do que deveria, porque a cabeça dele é bem pequena no modelo, e você vê que ela tem o dobro de 1024 praticamente. Isso acontece porque se a cabeça tivesse o tamanho que ela deveria ter normalmente, a gente ia perder muito detalhe e ia ser muito difícil de pintar do jeito que a gente precisa e, por exemplo, ele não poderia ter um close-up na câmera, não poderia aparecer perto da câmera. Para resolver isso, você aumenta o tamanho. Então, bom senso é importante na hora que for pintar e organizar o V, porque você tem que se perguntar se aquele prop, se aquele personagem vai aparecer muito perto da câmera ou não. Mas enfim, o conceito da Eugene é ter os mapas de textura empilhados assim. Uh, Ele gera 3 mapas mesmo, mas você só sobe esse no Blender e automaticamente pela tag ele reconhece a existência dos seus irmãos, por assim dizer. E como é que se cria isso daqui? Uh, Quando você gerar teu mapa UV, baseado no outro vídeo lá, mas caso vocês sejam muito preguiçosos, é só vir aqui em Image New e aí você vai criar um mapa do tamanho necessário. Ele vai ficar assim. Criado um novo mapa, você vem aqui em Generated, coloca Eugene Tiles. E aí ele vai te dar acesso a esse campo. Você vem aqui, uh, novamente, cria o mapa do tamanho certo, Fill Tile. Pronto, você tem seu primeiro DIN, ele está marcado aqui como 1001, quer dizer 1. Pode criar a segunda, já vai vir com a mesma configuração da anterior, e a terceira assim por diante. Ele vai criando ou do lado ou para cima, isso é a escolha de quem está operando. Só deixa eu abrir de novo aqui. Um, tá. E como é que aqueles 3 mapas, aqueles 4 mapas, enfim, a quantidade que for necessário, é, tem que ser organizados? Da esquerda para a direita por grau de importância. Como eu disse, cabeça, acessórios próximos, menos importantes,
corpo até aqui. O cabelo, por exemplo, tá aqui porque ele não é tão importante, mas não dá pra descartar ele. Segundo, tem a roupa, que aí não tá seguindo um grau de importância daqui pra cá, né? Deixa eu até pegar o lápisinho aqui. Daqui pra cá. A roupa tem seu próprio esquema de segurança, por assim dizer. Então a gente tem aqui a saia dele, que é muito grande e aparece o tempo todo, praticamente. O peitoral dele, as pernas. E por fim a capa. A capa é bem grande, teve que ter uma ilha isolada para ela. Ah, e por fim, só tem que checar. O meu layout de textura provavelmente é diferente do padrão, mas tudo bem. Como é que tem que aparecer aqui no shader? Vocês não precisam mexer com shader, tá? A não ser que você esteja nesse setor. Mas caso você queira checar, só tem que estar escrito aqui Using Tiles e o Blender automaticamente vai coletar todos os mapas UVs. Só duas coisas muito importantes sobre as UDIMs. Se você estiver trabalhando com um mapa de textura único, vamos voltar lá para o corpo rapidinho. Se você estiver trabalhando com um mapa de textura único, para salvar é um pouco mais simples, tá? Então vou supor que eu vim aqui em Image, New, aqui bonitinho, aí vou lá no layout. Essa é a operação padrão, tá? Se você cria uma nova imagem, vem aqui no shader que você não precisa configurar, você só precisa plugar uma imagem no diffuse desse jeito. O jeito completo de fazer é assim, ó. Deixa eu só mostrar para quem não souber. O jeito completo, sem atalhos, você Shift A, que nem está aparecendo ali no canto, vem em Shader, Diffuse, plug o Diffuse aqui, aí você vem em Texture, Image Texture, plug aqui. E aí é só vir aqui e pegar o nome da tua imagem lá. No caso é Untitled, e ele já vai estar ali. Esses dois nós aqui, eles são necessários, mas não são tão necessários assim nesse ponto. Mas se vocês quiserem eles iguais, então aqui tu vem aqui em Input, Texture Coordinate, UV. E por fim você vem aqui em Input. Aqui. Vem vetor, mapping, bota ele aqui, pronto, tá igual. Mas com o atalho, se você tiver esse addon ligado, ele é nativo do Blender. Esse addonzinho ligado aqui, ó, ele te deixa apertar Ctrl T num shader. Shaders são tudo que tem esse verdinho aqui. E aí ele já te dá o setup padrão, é só colocar a imagem aqui. Enfim. Voltando, quando você fez isso aqui, se tu voltar lá na tua aba de UV e vier no Curve aqui, por exemplo, em Texture Paint, você vai ver que agora você é capaz de pintar. Como você salva essa imagem do jeito certo? E infelizmente tem um jeito certo. Você pode vir aqui em Tool, no modo de pintura de textura, e salvar todas as imagens. Que é o método mais rápido, mas ele só funciona depois da primeira vez. Como que salva da primeira vez? Você vem aqui em Image, Save, e aí ele empacotou na memória. O que isso significa? Que ele vai ficar junto do arquivo do Blender, que é a mesma coisa que eu vir aqui em Pack Resources ou Automatically Pack Resources, tá? É o melhor? Sim. Aí você pode editar externamente,
enfim, fazer o que quiser com a imagem. Mas eu recomendo dar um save as aqui e salvar ela fora também, porque isso vai te dar um pouco mais de segurança, é só tirar a compressão e salvar. Enfim. Uma vez que você salvou aqui no Image, toda vez que você quiser salvar enquanto estiver pintando, só dá um Save ao Images. Ah, pintei aqui, Save ao Images. E é basicamente isso. Qualquer outra coisa que vocês precisam saber tem no outro vídeo. Ele é um vídeo um pouco mais longo, mas ele explica todo o processo. E qualquer coisa é só perguntarem também que a gente tá aí para responder dúvida mesmo. Obrigado e valeu.